Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube. Meu nome é Isabel, eu sou maquiadora profissional e no vídeo de hoje vocês vão aprender sobre pincéis para a pele. Isso mesmo, é uma dúvida que todo mundo me pergunta. Meus seguidores, minhas clientes, minhas alunas de automaquiagem sempre ficam com dúvidas sobre qual pincel utilizar na pele. Então, por isso eu trouxe aqui meus pincéis para vocês. E desde já eu peço que você se inscreva aqui no meu canal, dê o seu like, curta e também compartilhe o vídeo com suas amigas aí que precisam aprender essas dicas, tá bom? Vamos lá. Olha só, vou mostrar para vocês a diferença dos pincéis, ok? Esse aqui é o Duo Fiber, ele tem dois tipos de cerda e deixa um acabamento muito natural na hora de passar a base. Então eu gosto dele, ele tá assim, com um pouquinho de base, porque eu usei ele para fazer a minha maquiagem hoje. Então quando eu quero um acabamento mais natural, olha só, na pele, eu gosto de usar esse pincel. Só que ele deixa com um pouquinho de risquinhos na pele por conta das cerdas dele, estão vendo? Quando a gente vai passando a base com ele, fica um pouquinho de risquinho, então eu sempre venho com uma esponjinha para poder dar um acabamento na pele. E aí, se você não quiser usar esse pincel, você pode usar o famoso língua de gato, isso mesmo, o nome desse pincel é língua de gato. Esse aqui, olha, é o Macrilan, é o 03, pincel 03 da marca Macrilan. É uma marca nacional muito boa e bem barata, vale super a pena. Eu uso esse pincel quando eu quero deixar a pele com acabamento um pouquinho mais pesado, para foto, para filme. Ele fica muito legal, esse pincel aqui. E aí agora vamos para o pincel de iluminar. Eu gosto muito desse pincel, olha só, com esse formato aqui, para poder passar o iluminador aqui, olha, nessas áreas, no arco do cupido, que é aqui, também no nariz um pouquinho, desse lado. Tem gente que passa na testa, mas eu não gosto porque parece que a testa tá oleosa e brilhando, sabe? Então esse aqui é o da Macrilan também, é o A28. Mas tem gente que usa esse pincel para outras funções, como por exemplo passar pó, você pode usar ele para varrer o pó aqui embaixo, ó, serve para vários produtos também. Vamos agora para o pincel W910 da Macrilan. Aqui, olha só, quando a gente compra o pincel, ele vem escrito, tá escrito aqui, ó, pincel para iluminador. Ou seja, é o pincel que você passa aqui, ó, e vai fazendo para utilizar o iluminador. É excelente para iluminar, mas sabe para que eu gosto desse pincel? Eu uso ele para passar o pó translúcido aqui abaixo dos olhos, ó, nessa região da olheira. Eu gosto muito de usar esse pincel, ainda mais em pele madura, porque a gente não pode abusar na quantidade de pó, né? Senão fica marcando muito a linha de expressão. Então eu adoro esse pincelzinho aqui fofinho para passar pó também, além de iluminador. Ele é excelente. Tem esse, ó, que é bem parecido com aquele que eu acabei de mostrar para vocês. Olha que coisa mais linda. Ele é muito fofinho, é uma delícia esse pincel e eu adoro utilizar para passar blush. Eu aprendi com a minha professora de maquiagem. Ela utiliza esse pincel para passar blush porque deixa um acabamento mais suave, mais natural para a pele. E olha só, vocês também podem usar para iluminar, estão vendo que dá para encaixar aqui certinho, ó. Também pode ser usado para o pó. Então, o pincel você não pode ficar preso a uma função só. Você pode usar o mesmo pincel para várias funções. Isso é muito bom. E agora aqui o pincel de contorno, que é um pincel chanfrado, assim, olha, tá vendo? O formato dele, ó, é assim, ó. E aí ele encaixa direitinho aqui na hora de fazer o contorno, por isso que eu gosto desse pincel, porque ele vem encaixando aqui certinho, ó. O contorno a gente passa daqui pra cá, então vai usando esse pincel e ele vai certinho pra fazer o contorno. Aqui na testa também eu faço contorno, aqui também, ó. Então ele funciona muito bem para fazer o contorno. E se quiser fazer no nariz com ele, é só afinar assim, achatar um pouquinho as cerdas, ó, e passar aqui para fazer o contorno. Outro pincel também muito famoso, né, que vocês devem conhecer, é o pincel Black, esse aqui, ó. Que coisa linda, né? Ele também tem, as pessoas utilizam muito para passar o iluminador aqui, ó. Mas eu realmente não gosto muito desse, eu prefiro aquele que eu mostrei pra vocês, ó, pra passar o iluminador.
Eu prefiro mais do que usar esse. E esse aqui também tem gente que usa para varrer abaixo dos olhos, ou seja, para tirar o pó translúcido aqui, ó. Tem gente que vai e usa para varrer assim, ou se cair algum pouquinho de sombra, a pessoa vai lá e utiliza assim, ó, para varrer, tá vendo? Ele é ótimo. E esse aqui, olha só, é da Ruby Rose, que tá escrito blush ou pó. Esse pincel aqui, ó. É o F10 da Ruby Rose, que ele vai certinho, olha, para passar o blush, ou então para passar o pó, né, no rosto todo. Eu amo esse pincel, ele é excelente também. E também eu gosto muito desse pincelzinho aqui, mas não tem a referência dele, porque eu comprei lá nos Estados Unidos, então não sei a referência para vocês. Mas olha, ele é lindo e é rose gold, né, coisa mais linda a cor desse pincel. E eu também utilizo para pó, para aplicar pó. E também pode ser utilizado, ó, para iluminador. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu quero que vocês saiam desse vídeo aqui com isso em mente, que um pincel pode ter várias funções. Não fiquem presos àquilo que está no rótulo do pincel, porque quando você compra, no cabo do pincel está sempre escrito, né? Pincel de iluminador, pincel para blush, pincel para base. Então não se prenda, sabe? Você pode usar a sua criatividade, sua imaginação e utilizar o mesmo pincel para várias funções, como eu expliquei para vocês. Um pincel pode ser utilizado para iluminador, para blush, para pó, para contorno. Ai, também esqueci de mostrar esse aqui para vocês, que eu adoro para passar corretivo aqui, ó. E esse pincel é um exemplo disso. Ele não é para passar corretivo, ele tá escrito e vem dizendo que é para passar sombra aqui no côncavo. Mas eu utilizo ele para passar corretivo porque deixa um acabamento mais natural e também é excelente para pele madura. E é um pincel tipo língua de gato também, né? Só que menorzinho para passar corretivo. Eu gosto muito desse pincel. E aí, gostaram dessas dicas? Ó, no próximo vídeo eu vou falar sobre os pincéis para a região dos olhos, porque aí também tem vários pincéis, né? Eu sei que vocês sempre ficam com dúvida. Então, por isso eu vou fazer um vídeo só sobre os pincéis para a área dos olhos, senão esse vídeo aqui ia ficar muito longo. Ah, e uma última coisa que eu quero falar. Evitem comprar aqueles kits prontos, sabe? Que vende na internet, ou então que vende nas lojas mesmo de maquiagem. Porque aqueles kits, eles vêm com pincéis que você acaba nem usando. Vem com pincéis que você, às vezes, compra porque o kit está na promoção, porque você fica encantada, né, com a quantidade de pincéis. Mas acaba que no seu dia a dia você só vai usar um ou outro. Quando eu não entendia muito bem sobre pincéis no início, lá quando eu não fazia curso, né, quando eu não era maquiadora, eu já comprei kit de pincéis e acabou que nem utilizei, eu acabei dando para as pessoas que eu conhecia, para algumas amigas, porque vinha um monte de pincel que eu nem usava no final. Então evite comprar esses kits de pincel, vai comprando aos poucos o seu pincel e vai montando o seu próprio kit. É isso que eu acho melhor, ainda mais se você está iniciando agora na área de maquiagem, se você quer ser maquiadora, evite comprar aqueles kits, sabe? Eu sei que a gente fica encantada querendo comprar, mas tente ir comprando aos pouquinhos e vai montando o seu próprio kit. Ainda mais agora com essa questão toda do coronavírus, a gente vai ter que aumentar o nosso cuidado. Cada cliente vai ter que ter um kitzinho de pincéis separados, né? Eu sempre tive muito cuidado em relação a isso, aos pincéis, eu sempre tive mais de um pincel para utilizar em clientes diferentes. Então, agora ainda mais, a gente vai ter que redobrar esse tipo de cuidado durante o atendimento. Se for atender mais de uma cliente no mesmo dia, vai ter que ter kitzinho separado para elas, porque não pode usar o mesmo pincel em clientes diferentes, né? Precisa ter muito cuidado também em relação ao batom, agora com essa questão do coronavírus, né? Porque você não pode aplicar o batom direto na boca da cliente. Eu nunca fiz isso, eu aprendi no meu curso de maquiagem e sempre raspei meu batom e aplicava com um pincel na boca da cliente. Então, ó, tô vendo que até o batom tá um pouquinho deformado, porque eu raspo o batom com uma espátula, coloco na plaquinha, aí eu pego um pincel e aplico esse batom na boca da cliente com um pincel. Eu somente aplico o batom direto no lábio da cliente se ela trouxer o próprio batom dela pra mim. Falar, Isabel, toma, eu quero que você use esse batom na minha boca, porque depois eu vou estar na festa, eu vou querer reaplicar o batom, né? Eu vou comer, vou beber, então eu quero usar o meu próprio batom para poder reaplicar depois ao longo da festa.
Então isso é muito importante, você que está começando agora como maquiador, que você entenda isso, que não pode aplicar de jeito nenhum o batom direto no lábio da cliente. Tenha sempre um pincelzinho, um pincel descartável para você ir lá e raspar o batom, pegar o pincel e aí sim aplicar no lábio da cliente com o pincel, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Comentem, curtem aqui também, compartilhem esse vídeo com as amigas para que elas possam desfrutar dessas dicas, tá bom? Até o próximo vídeo, beijinho, tchau!